Hoje me propus aprender uma nova linguagem de programação. Go é a linguagem. Eu nunca utilizei essa linguagem, nunca instalei nada na minha máquina a respeito dela. A única coisa que me fez ter vontade de aprender foi que grande parte das ferramentas que eu utilizo atualmente como DevOps são desenvolvidas em Go. Então isso me deu esse interesse. Eu já tenho conhecimento em algumas outras linguagens, construção de alguns scripts com Python, PHP, JavaScript, mas com Go eu nunca trabalhei. Eu sou completamente cru nessa linguagem, então nós vamos aprender aqui na prática do zero. Então isso serve para você que está aí com um curso parado há muito tempo, que já comprou esse curso há alguns meses e nunca conseguiu colocar em prática porque tem medo, ou então porque fica sempre esperando o momento certo para aprender alguma coisa. Vou mostrar aqui para você que é possível isso. Eu não tenho roteiro nenhum para isso. As perguntas que eu vou fazer, que nós vamos utilizar aqui o ChatGPT e a documentação oficial, só vamos utilizar isso, nada mais. E você tem aí o Google disponível, o YouTube disponível com diversas informações a respeito de qualquer coisa que você queira aprender. Principalmente na área de tecnologia, a quantidade de informações é muito grande. Eu quero mostrar para vocês a possibilidade que a gente tem de aprender algo novo em menos de uma hora. É claro que eu não vou aprender conceitos profundos da linguagem. É claro que, obviamente, vai ficar vários gaps ali do aprendizado, mas eu quero propor aqui a gente subir, provisionar alguma coisa real para que a gente inicie um processo de aprendizado. Então esse vídeo aqui provavelmente não vai ter uma sequência exata, não vão ser dias aprendendo ou vou mostrar durante quanto tempo eu fiquei aprendendo uma linguagem. Não, isso aqui é um vídeo de provavelmente vai ter no máximo meia hora e aqui na gravação eu vou ficar no máximo uma hora descobrindo como a linguagem funciona. Então é na prática, vida real, da mesma forma que você aprenderia aí, com os erros, tentando de uma forma e de outra, e batendo cabeça até uma hora conseguir fazer com que funcione o que você quer. E aí nós vamos entender para que ela serve, fazendo as perguntas para o ChatGPT. Então, primeiramente, nós vamos vir aqui e perguntar qualquer coisa que você tenha vontade. Então, obviamente, isso vai da tua capacidade de fazer as perguntas para o ChatGPT para tentar entender aquele conceito do que você precisa aprender. Então, a pergunta inicial que eu vou fazer é para que serve Golang? O ChatGPT já me deu várias respostas aqui. Também Go, também conhecida como Golang, é uma linguagem de programação desenvolvida pelo Google. Ela foi criada para ser eficiente, fácil de aprender e usar e altamente concorrente. Aqui estão algumas das principais finalidades e características: eficiência, concorrência, facilidade de aprendizado, compilação rápida, ecossistema forte, segurança, aplicações de infraestrutura. No geral, o Go é uma linguagem versátil que pode ser usada para uma ampla variedade de finalidades. Então nós vamos perguntar: quais tecnologias são desenvolvidas em Go? Desenvolvimento de servidores e APIs, processamento de dados back-end de aplicações de Big Data. Aqui tem alguns exemplos: Apache Kafka, InfluxDB. Aqui temos também alguns exemplos como Docker e Kubernetes, que tem componentes escritos em Go. Desenvolvimento de ferramentas de segurança, aplicações de redes e serviços de rede, computação na nuvem e microserviços, desenvolvimento de microserviços e ferramentas relacionadas à computação na nuvem, como AWS Lambda, Google Cloud Functions e Kubernetes. A gente pode fazer automações, por exemplo, um start-stop, utilizando uma Cloud Function no GCP ou uma Lambda na AWS para fazer resize de máquina, ou então para fazer stop em um certo horário, start num horário específico, daqueles servidores específicos. Então isso tudo dá para desenvolver. Agora eu vou fazer uma pergunta básica aqui: como instalar Go? Como instalar Go em Ubuntu, que é a máquina que eu utilizo. Se você tiver o Windows, você coloca o Windows; se tiver Mac, coloca Mac. Então vamos seguir o passo a passo aqui que o ChatGPT está nos passando e vamos ver se a gente consegue fazer essa instalação. Se a gente não conseguir, a gente vai na documentação oficial. Estou fazendo o caminho inverso aqui pelo ChatGPT e não pela documentação oficial, mas eu aconselho você dar uma olhada primeiramente na documentação oficial, tentar entender o que dá para fazer por lá. Aqui simplesmente atualizando meus pacotes do meu Ubuntu. Aqui ele já me dá um link para fazer o download. Então vou fazer um wget nesse link, vamos ver se ele existe. Às vezes o ChatGPT te passa alguma coisa que não é nem existente, mas existe. Está aqui, versão 1.17. Depois a gente olha na documentação oficial para ver qual a versão que está lá, para ver se é essa versão mesmo que nós vamos utilizar. Se eu for verificar aqui, já está aqui o pacote. Aqui ele já me mostra como extrair. Então esse pacote vai ser extraído. E aí você pode ver que o pacote extraído não está aqui, ele vai estar aqui nesse local. Se a gente listar aqui, dentro de USR Local, já vai ter uma pasta chamada Go. E dentro de Go já tem tudo que a gente precisa para o funcionamento da linguagem. Agora nós vamos fazer dois exports.
Esses exports servem para setar as variáveis de ambiente para que a gente consiga executar o binário do Go e aí Go funcionar dentro da nossa máquina. Aí você vai dizer, você acabou de falar que não sabia nada da linguagem. Realmente, da linguagem eu não sei nada, mas de instalação, de como funcionam as coisas, isso eu compreendo. Então, se você não compreender, você vai seguindo passo a passo. Se você entender que teve algum problema, você pesquisa para tentar entender qual é o problema e como solucionar ele. Agora aqui ele pede para você atualizar o teu Bash. Aí vai depender do que você está utilizando. Aqui eu uso o ZSH, então eu vou atualizar ele. Pronto. Agora ele pede para eu verificar se a instalação está ok. Então, Go Version não encontrou. Então tivemos um problema aqui. Vamos tentar entender onde está esse problema. Eu acredito que o ZSH não pegou as minhas variáveis e provavelmente isso está dando algum problema. Eu vou listar aqui tudo que estiver dentro da minha root. Eu listei aqui tudo que está dentro da minha root. Então eu quero verificar o que temos aqui. Eu tenho um profile, eu tenho meu bash e tenho o ZSH. Vamos verificar se eu tenho aqueles exports dentro de algum desses caras aqui. Então vou dar um nano bash rc, não tenho nenhum deles aqui dentro. Então vamos para o profile, também não tenho nada aqui. Vamos para o ZSH, aqui eu tenho do meu terminal ou alguns plugins, também não tenho nada instalado aqui. Então por isso provavelmente que não funcionou. Aqui está dizendo configura as variáveis de ambiente, agora você precisa adicionar o diretório bin do seu Go ao seu path e configurar a variável de ambiente Go path. Então é exatamente isso que a gente fez e como não deu certo, nós podemos dizer para o ChatGPT que não funcionou. Eu coloquei aqui as variáveis de ambiente do Go não estão no meu bash RC. Então o que ele faz? Ele manda a gente adicionar de forma manual. Então eu vou vir aqui, vou adicionar no meu ZSH, que é o que eu utilizo, vou lá no final e faço essa adição. Ok, agora eu vou dar um source nele, vamos ver se Go version já está aqui. Pronto, resolvido o problema, Go versão 1.17 instalado. Agora vamos aqui verificar qual a versão que nós temos do Go. Aqui na documentação, ele já está dando um exemplo ali de um script bem simples, mas vamos no Get Started. Aqui tem um download, está na versão 1.22.2. Então o que eu vou fazer? Como atualizar o Go, né? Preciso atualizar a versão do Go. Vamos ver como que ele vai me dizer para fazer essa atualização. Ele manda eu fazer todo aquele processo, porém aqui nós vamos fazer um wget num pacote mais atualizado. Só que a versão que eu tenho aqui é 1.22.2. Então nós vamos pedir a versão 1.22.2. Claro que eu nem precisaria fazer isso para o ChatGPT, era só colocar e alterar a versão lá. Mas eu fiz só para você ver que ele já vai te dando as respostas necessárias. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover a instalação atual. Então nós vamos dar um rmrf ali. Tome muito cuidado com esse comando, que ele pode destruir a tua máquina se você fizer no diretório errado. Então não tem mais o Go aqui instalado, certo? Não existe mais. E vou fazer novamente a instalação, só que agora da versão 1.22.22. Versão existente. Vou fazer um teste aqui só para vocês verem uma coisa. Vou tentar uma versão 1.22.3 para ver se ela é existente. Não existe. A requisição foi enviada, aguardando a resposta not found, porque esse pacote não existe. Então, realmente, a última versão é 1.22.2. Obviamente que aquele pacote poderia não existir e existir um à frente dele, mas nesse caso a gente já viu no site oficial que é essa versão. Então, nós vamos extrair novamente, mesmo processo. O export já foi feito, agora nós vamos dar simplesmente um source no nosso ZSH. Go version 1.22.2. Pronto, já estamos com o Go instalado. E aqui a gente pode tentar entender para que ele serve, o que dá para utilizar nele, né? Geralmente, qualquer ferramenta que você utilize no terminal, ela vai te dar já um menu, se você digitar só o comando principal, ou --help, ou -main, que seria de manual, ela já vai te dar mais ou menos um overview do que dá para fazer com ela. Então aqui a gente tem alguns comandos que dá para utilizar, alguns argumentos, alguns comandos que dá para utilizar. Bug, build, clean, doc, env, fix, fmt, e cada um com a sua explicação aqui do que dá para fazer. Então, a gente utilizou até o momento somente o Go version. Vamos fazer um teste aqui com Go run, para a gente ver se dá para compilar alguma coisa. Obviamente que não vai dar certo porque não tenho nada instalado aqui. Então, vou colocar aqui Go run. Ele diz que nenhum arquivo foi listado. Realmente eu não tenho nada dentro dessa pasta, além dos 2 repositórios que eu baixei para poder fazer a instalação. Então, agora nós vamos tentar construir alguma coisa. Como eu falei, nós vamos utilizar somente a documentação oficial e o ChatGPT. Vamos tentar através do próprio ChatGPT. Se a gente sentir alguma dificuldade, a gente tenta na documentação oficial ver o que ela pode nos oferecer. Então eu vou pedir aqui, crie um script
como todo bom programador, inicia com um Hello World. Então, pedi para criar um script em Go com um simples Hello World. E é isso que nós vamos fazer. Então, aqui nós temos o nosso exemplo. Essa é a sintaxe. Se não for, nós vamos já descobrir. Então, aqui eu vou criar um arquivo. A gente pode tentar entender também, antes disso, que tipo de hierarquia é utilizada e qual a extensão que é utilizada no arquivo. A princípio, aqui, como ele já deu o build que vai ser, a gente pode criar um arquivo chamado .go. Mas para tentar entender a hierarquia, nós podemos fazer o seguinte. Aqui eu fiz a seguinte pergunta: como funciona a árvore hierárquica dos arquivos de um projeto Go? Você vai já entender o que essa árvore significa. Quando você tem vários arquivos dentro de um projeto, você precisa entender como eles se comunicam, para tentar ter uma árvore com um caminho correto e não seguir uma padronização da nossa cabeça, mas seguir o padrão que geralmente é colocado pela própria documentação. Então aqui ele dá uma visão geral sobre os diretórios, diretório raiz do projeto, onde é o projeto principal, arquivos de código-fonte .go, esses arquivos contêm o código-fonte do seu projeto Go, arquivos de configuração, a YAML, JSON, enfim, todos esses arquivos que você pode fazer algumas configurações, arquivos de README, license, diretório, aqui ele está dando um exemplo de um diretório. Então, dentro do teu diretório principal, que ele deu o nome de CMD, mas pode ser qualquer coisa, no meu caso ali é Go, ele pediu para eu criar, caso sejam duas apps, app 1 com o meu arquivo main Go, app 2 com o meu arquivo main Go e por aí vai. E aí aqui ele vai dar outros exemplos. Então, o que nós vamos fazer é criar o Hello World dentro da arquitetura que ele falou. Então, nós vamos adicionar aqui um novo diretório chamado app1 e dentro dele nós vamos colocar um arquivo chamado hello.go. Poderia ser o main.go, mas nós vamos utilizar aqui o hello. O VS Code já mostra aqui qual a linguagem que eu estou utilizando devido à extensão e aqui ele já pede para você instalar uma extensão. Nós podemos instalar, já temos Go aqui instalado. Você pode depois verificar para que serve, o que dá para fazer com essa extensão, nós não vamos explorar isso aqui agora. E aqui eu coloquei o meu arquivo Hello World. Ok, como eu vou executar isso agora? Então, ele manda dar um Go Build no meu arquivo para fazer a execução. Então, agora eu tenho meu arquivo aqui dentro, app, dentro de app 1. Então, vou dar um Go Build, Hello Go. Então, agora ele buildou, agora preciso executar. Então, aqui nós vamos fazer uma execução do Hello dessa maneira. Hello World. Então, agora nós temos a nossa primeira aplicação rodando no nosso terminal. Poderia ser qualquer coisa, qualquer outra coisa, mas nós fizemos aqui um simples Hello World. Então, Hello World, que é o que está escrito ali no meu documento. Agora vamos entender aqui, alterando, né? Aula de Go com Doc e ChatGPT. Vamos ver se a gente precisa rebuildar ou se só o Hello já vai resolver essa alteração. Pegou ainda o antigo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Buildar novamente. É como se você estivesse buildando uma imagem nova no Docker, para você ter um novo artefato com a atualização da tua aplicação. Então, atualizei, agora foi atualizado. Então, nossa primeira aplicação já com alteração, funcionando localmente, tudo normal. Agora eu quero avançar um pouco mais e executar algo um pouco mais complexo. Pedi para ele criar um script de uma página de um site. Vamos ver o que ele vai fazer. Lembrando que eu não estou entrando aqui na parte conceitual da linguagem em si, tentando entender como funciona a sintaxe. Isso você pode aprender e tentar entender de forma bem simples, perguntando também para o ChatGPT ou indo em alguns vídeos tentando entender como funciona toda essa lógica. Como eu já trabalho com algumas outras linguagens, eu já sei mais ou menos como isso funciona. Isso você vai ter que ir atrás e aprimorar para você ter a linguagem. O que eu quero mostrar aqui é que é possível você executar algo real na prática em poucos minutos. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é criar uma nova app. Então, eu já tenho uma app aqui, app 2, um arquivo chamado main.go. Já sabemos agora a nomenclatura, como isso funciona. E vamos colar aqui o que ele pediu. O que eu estou vendo é que ele vai rodar aqui no meu navegador na porta 8080. Posso alterar essa porta para qualquer outra. Então, ele vai ouvir na 8080. Se eu tiver já algo rodando nessa porta, você altera e você vai ver que vai funcionar. Então, nesse caso aqui, eu verifiquei que ele está pedindo para dar um go run no meu server. Ali ele deu um nome de arquivo server e eu coloquei como main. É só eu alterar isso. Então, ele está dizendo para salvar o código com a extensão .go. No terminal, navega até o diretório onde você salvou o arquivo e execute para iniciar o servidor. Então, nós vamos dar um go run. Dentro do diretório da app 2, eu tenho o meu main novo. Então,
Vou dar um go run. O go run já fez o localhost na 8080 rodar. Vamos ver essa aplicação. Localhost 8080. Pronto. Olá mundo. Página de exemplo escrita em Go. Então já estou rodando aqui localmente, como se fosse um servidor, executando uma simples aplicação em Go. É obviamente que aqui tem alguns problemas aqui de caracteres, que não está com o UTF correto. Nós vamos corrigir isso. Nesse caso eu já sei que é o UTF-8 o problema. Já peguei vários problemas nesse sentido em outras linguagens. Mas se você não soubesse, você poderia dizer que os caracteres estão errados ou, enfim, copiar aquela mensagem dizendo que os caracteres estão daquela forma para o ChatGPT tentar te ajudar a corrigir. Então aqui o que ele vai me passar para corrigir, provavelmente alguma coisa nesse sentido, e ele já passou aqui. Escreve cabeçalho com o tipo de conteúdo UTF-8. Aqui você pode ver que não tinha isso, ele escrevia com texto HTML. Nós vamos copiar tudo, nova atualização. Aqui eu vou parar meu servidor, Ctrl C, e um go run novamente. Vamos ver se corrigiu agora os caracteres. Corrigido os caracteres com o UTF-8, que foi essa parte aqui que ele passou. Agora vamos tentar avançar um pouco mais. Primeiro vamos tentar entender qual a diferença de build e run. Qual a diferença de build e run em Go. Em Go, tanto build como run são comandos da ferramenta Go que são utilizados durante o desenvolvimento e execução de programas. Aqui está a diferença entre eles. Build, o comando Go build é usado para compilar um programa Go em um executável, ou seja, ele transforma no executável, que foi o que a gente fez lá. Nós transformamos ele numa imagem, digamos assim, num executável e executamos ele diretamente. Se fosse em Windows, você ia executar ele como hello.exe. Aqui no Linux, você executa dessa maneira. Então, ele já compila diretamente aqui. Se eu der um go build nesse meu main, que está aqui dentro, eu posso executar ele, da mesma forma que eu executei o meu hello. Só que aí ele vai executar o meu localhost que está pedindo dentro daquele arquivo. Então, ele vai vir aqui e jogar o localhost 8080. E nós vamos ter aqui a execução. Só que, claro, obviamente é muito mais simples você dar um go run, do que nesse caso, do que você fazer um build e depois executar o build. Aqui você já executa diretamente. Não precisa fazer um build e depois o executável. Você já executa direto. Então o build ele compila e transforma no executável, não executa o programa após a compilação, ele apenas gera o arquivo executável, que foi aquilo que eu estava falando. Isso é útil quando você quer compilar o código, mas não necessariamente deseja executá-lo imediatamente. Ok. Já o comando go run compila e executa o programa em uma única etapa. Exatamente aquilo que eu estava explicando, que vem de conceitos de outras linguagens que eu já trabalho, por isso que eu tinha esse entendimento. Mas você pode explorar, inclusive você pode ir lá, conforme eu falei aquela hora, dar um go, verificar todos os comandos que são possíveis e entender o que cada comando faz. Aqui ele já dá um exemplo, né? Uma pequena descrição. Aqui no build ele diz que compila os pacotes de dependências, mas se você não entender o que ele está querendo dizer com isso, você vai lá e tenta explorar de uma forma mais abrangente. E no run ele diz que compila e executa, ou seja, ele faz realmente a compilação e a execução. Eu vou pedir uma aplicação um pouco mais complexa para ele. Eu estou pedindo aqui aleatoriamente para ele, tá? Cria um sistema em Go com um campus de formulário e uma página com imagens e textos, completamente aleatório. Vamos ver o que ele vai ser capaz de fazer. Então, a gente pode ver aqui que ele criou um main Go. Nós vamos para a nossa terceira app, adicionando um arquivo main Go, também rodando na 8080. Bem-vindo ao meu site, etc e tal. E aqui a gente pode ver que ele chama um template desenvolvido em HTML e faz a renderização desse cara no servidor. Então aqui a gente tem a página inicial e ele está chamando. Eu não sei se ele vai chamar isso como link. A gente vê aqui que essa página principal está funcionando no barra, ou seja, na raiz do projeto. Então é só executar diretamente o localhost 8080 que vai aparecer esse cara. A outra página eu não sei, nós vamos ver agora. Ele está pedindo para criar esse template no mesmo diretório. Então nós vamos fazer isso. HTML simples. E aqui ele está pedindo para eu executar. Então ele vai executar o main Go chamando essa outra página de HTML. Então aqui eu já estou dentro da pasta que eu preciso para fazer a execução e vamos executar o main Go. E aqui eu me deparei com um problema. Como eu falei, a gente está aprendendo junto e vamos ver, destrinchando quais são os problemas aqui que a gente pode encontrar. Ele não está executando. Ó, se eu executar aqui, ele executou. Mas no terminal, ele não foi. Isso não gerou nenhum impacto pelo que eu estou percebendo aqui. Mas eu estou vendo que a página ainda meio que está carregando, como se demorasse um pouco até ela conseguir carregar. Vamos tentar executar de novo. Ele não mostrou localhost, nada. Vamos tentar trocar de porta, só para ver se a gente tem realmente algum problema em relação a isso ou não. Vou colocar aqui 8090,
fazer uma execução nova. Lembrando que a execução, nesse caso, não preciso fazer um build novo, porque o run já é um build e um exec, então eu não preciso buildar. Não mudou, continua não aparecendo ali localhost, ok. 80 não existe mais, que eu mudei para 8090. Aqui ele carregou um pouquinho mais rápido, ok. Então, estou vendo que isso não é necessariamente um problema. Então, ele fez o que eu pedi, um texto, uma imagem e um pequeno formulário. Obviamente que isso aqui não vai para lugar nenhum. É um submit sem nada. Eu posso pedir para ele estilizar melhor ou criar novas páginas. Pedir para ele criar duas novas páginas e apontar no main, para não ter que ir lá e apontar. Ele já está criando aqui barra, um about e um contact. Então a gente já sabe que ele vai criar uma página de sobre e de contato, páginas padrões de sites. Eu venho aqui no meu main, vamos atualizar isso. E agora eu vou ter que criar duas novas páginas, uma about HTML e uma contact HTML. Tem um ponto importante aqui, pessoal, que é o seguinte. Eu não sabia que o Go trabalhava diretamente com HTML. A gente sabe que muitas linguagens de programação trabalham diretamente com HTML. Só que nesse caso eu não sabia. Eu entendi aqui que o Go em si, ele chama essas outras páginas e faz a renderização no arquivo .go. Mas a gente também pode perguntar se isso é assim mesmo ou se o ChatGPT está enlouquecendo aqui, passando informações erradas para a gente. Então é bom a gente ficar ciente disso. Sempre perguntar para entender se aquilo está correto ou não. Aqui, como já está executando, provavelmente ele já vai atualizar. Aqui é 8080, só que não. Vamos precisar executar novamente. É bom que a gente já vai entendendo como que isso funciona. Aqui ele voltou para 8080, não executou. Vamos pegar os erros. Não vou cortar nada em relação a esses erros. Olha, já deu um erro aqui. Vamos tentar entender melhor aqui. Panic Serving. Home HTML no search file or diretório. Ah, tá. Ele não está encontrando um diretório chamado home. Então eu tenho que ter um diretório chamado home. About, contact. Ah, ele tem um home HTML aqui. About, contact. Deixa eu fazer o seguinte. Não tem o arquivo home HTML. Ele mudou aqui. Então o que ele fez foi jogar o about, contact e atualizar o arquivo de template. Ok. Está aparecendo o Vue.js, React. Vamos pegar aqui o template HTML. Então agora eu vi que ele não gerou os outros dois arquivos. Ele fez a alteração no template para fazer as chamadas. Ok. Ele dá um if ali também, dependendo da página. É bem parecido mesmo com esses frameworks de JavaScript. Então aqui nós vamos ter que rodar novamente, senão ele não vai executar. Vamos ver se vai dar erro. Parar aqui, não deu erro, vamos ver se ele vai executar. Executou. Então aqui eu tenho minha página inicial, que é o meu barra, o meu sobre, foi para uma outra página chamada sobre, e o meu contato para uma outra página chamada contato. E você pode ver que o template, ele aponta aqui, o template aponta para as páginas, ou seja, o template é a home, certo? O main goal é onde ele faz a paginação, digamos assim. Tem um about e um contact aqui, e ele nem está utilizando esses caras aqui. Posso até excluir nesse caso. Ó, se eu for utilizar aqui, continua funcionando, porque eu não estou utilizando aqueles caras. Posso ir atrás para tentar utilizar eles, mas nesse caso eu vou tentar entender algum conceito aqui em relação à linguagem para tentar compreender se realmente é utilizado dessa forma ou se o ChatGPT está passando qualquer coisa de qualquer jeito. Então, minha pergunta é o seguinte: em Go é utilizado HTML e CSS ou só arquivos com extensão .go? Me explique como isso funciona. Em Go você pode utilizar arquivos HTML e CSS como parte do seu aplicativo web. O Go é uma linguagem de programação de back-end, o que significa que você pode utilizar Go para criar a lógica do servidor que gera e serve páginas HTML, mas você ainda precisa usar HTML e CSS para criar a interface do usuário. Ok, aqui a gente está trabalhando somente com a parte web, não estamos trabalhando com nada de API. Nós podemos tentar aprofundar isso chamando alguma API específica de algum servidor web. Vamos tentar algo sem autenticação, só para ver o que a gente consegue criar aqui. E não é tão complexo para desenvolver, mas pelo ChatGPT pode ser que ele não nos dê as informações necessárias. A gente teria que explorar mais no Google. Aqui a gente se propôs utilizar somente o ChatGPT e a documentação. Até o momento nós utilizamos a documentação somente para ver a versão, mas nós podemos entrar mais a fundo aqui na documentação, como instalar, como iniciar, como criar um módulo. Enfim, nós podemos entrar em diversas questões aqui. Nós estamos agora na parte de desenvolver uma API. Vamos clicar nesse tutorial, ver o que tem. Nunca entrei nessa documentação, mas vamos ver o que ele nos fornece. Aqui tem uma tabela, design das APIs, get, post. Se você não entende como isso funciona,
você pode estudar especificamente como uma API funciona. Get, geralmente, ele pega os dados que tem em algum local, em alguma web service específico. Então, por exemplo, se você tem os correios, você tem todos os dados de endereço daquele CEP específico armazenado na API dos correios, certo? Então, o GET faz com que você pegue aqueles dados. Você pode armazenar aqueles dados dentro do teu próprio servidor, teu banco de dados, enfim, como for desenvolvida a arquitetura da tua aplicação. E aí você pode fazer novas funções para a tua API. Então, você pode fazer diversas coisas. Pegar esses dados para fazer alterações, enfim. Aí a manipulação você pode fazer da forma que for necessária. Aqui ele está dizendo para a gente criar um código, cria uma pasta, Web Service Gin, entra nela e dá um Go Mode aqui. Vamos criar pela documentação, depois a gente vê o que o ChatGPT nos gerou ali. Então, vamos criar aqui essa pasta, vou parar o que está rodando ali. Então a nossa app 4, nem vou colocar dentro de uma pasta v4, vai ser Web Service mesmo. Entrei nela, como ele pede, e agora ele pede para eu dar um init, mode init. Esse comando a gente não utilizou ainda, que agora nós estamos entrando num processo um pouco mais profundo. Então agora ele criou um módulo, vamos ver lá no nosso arquivo como que ele fez isso. Então ele criou um módulo chamando o Web Service Gin com a versão 1.22.2. Ok. Então ele criou. Este comando cria um arquivo go.mode que adiciona as dependências. Então é basicamente como se fosse um requirements para o Python. Para quem utiliza Python sabe o que isso significa. Agora ele pede para criar uns dados, né? Vamos lá, escreva o código, package main. Aqui nós já estamos criando de uma forma bem diferente. Ele não encontrou, cria um arquivo chamado, não li a documentação, aí é que tá, né? Cria um arquivo chamado main.go dentro do web service, do diretório. No topo do arquivo, faça essa declaração. Então vamos lá. Main.go. Nesse caso deu erro aqui porque eu estou criando como root, meu usuário é root. Então eu vou ter que alterar o meu grupo aqui. É uma questão da minha própria máquina, tá? Que eu uso o grupo root. Como eu criei pelo terminal, esse web service, ele vai dar como root. Quando eu tentar criar pelo VS Code, ele não vai conseguir. Então eu tenho que passar meus grupos com o meu nome para eu conseguir fazer essa alteração por aqui sem ser root. Agora eu vou conseguir. Main.go. Não deixou ainda. Ok. Vamos dar um sair aqui e listar para ver como que tá. Tá como Rafael. Pode ser que não tenha atualizado ali ainda. Main.go. Não tem permissão. Vamos tratar esses erros aqui juntos. Ah, é porque eu tenho... Isso aqui foi uma falha minha. É porque eu uso uma máquina que eu tenho dois usuários. Um que eu gravo esses laboratórios e o outro que eu uso para trabalhar. Então, como é separado, meu usuário nessa máquina aqui é Rafael Botelho, não Rafael, como eu tinha colocado ali. Então, aqui vai ser Rafael Botelho, porque aí realmente ele não ia conseguir nunca. Agora ele vai. Atualizar aqui só para... Não precisa. Main.go. Agora sim. Porque agora eu preciso criar o meu package main, certo? Package. Aqui ele já até coloca, porque eu tenho aquela extensão do Go salvo aqui. Salvei. Agora ele diz para eu criar essa declaração em memória, tal, como se fosse um álbum, pegando ID, título, artista e preço. Vamos criar. Não sei onde é para criar isso, tá? Vou criar dentro do arquivo main.go. Se não for, eu vou já saber. E provavelmente não é. Não está sendo usado. Ok. Não tem problema. Estamos exatamente tentando entender como isso funciona. Main.go. Escreva um handler para retornar todos os itens. Get albums. Escrevendo JSON. Eu sinto que isso aqui está bem errado. Mas eu vou fazer. E vamos ver o que vai acontecer. É exatamente isso que a gente precisa. Entender como que as coisas vão funcionar. Nesse código você escreve get albums, function, text context, parameter. Note que você também poderia dar qualquer outro nome para essa função. Git context, que é o que estou passando aqui, na verdade, né? Aqui ele diz que vai chamar uma... Aqui é para eu escrever... Aqui está mais claro, que ele diz que é para eu escrever no topo do meu main.go. Mas os outros ele não está dizendo que é para eu fazer isso. Apesar de que aqui eu tenho o import, né? Bom, vamos escrever essa função aqui no topo. Ou melhor, vamos escrever depois do import, porque eu acho que fica melhor e é o correto. Isso. Senão ele vai importar o quê, né? Aí nesse código você inicializa o default. Também no topo aqui você vai fazer isso aqui. Package main. Ah, tá. Esse import aqui eu já tenho. É, mas eu tenho só o import do net HTTP. Eu não tenho esse. Deixa eu copiar tudo, que aí a gente passa tudo certinho. Isso. E agora ele manda executar o código. Eu tenho quase certeza que esse código não vai funcionar.
porque eu adicionei alguma coisa errada. Mas eu vou executar mesmo assim. É para isso que estamos aqui, para ver as coisas darem certo e errado. Olha, ele está fazendo download. Ah, então ele está pegando os imports que eu pedi, fez download de todos os imports, JSON Iterator, Modern Go, enfim, vários arquivos aqui, inclusive o GitHub lá que ele passa. Na verdade, ele passa esse GitHub aqui, mas ele busca em outros arquivos também. Então ele faz ele adicionou não só esse que eu pedi, como várias outras dependências. Então, ok, é o nosso requirements ali. Agora nós vamos executar. Olha, ele está criando a engine, a instância, rodando o debug, exportando aqui uma variável, fez o get nos álbuns. Você pode confiar em todos os procs. Isso não é seguro, mas recomendamos que você sete o valor. Ok. Agora está ouvindo na localhost 8080. Vamos lá. E não deu certo porque deu not found. E por que deu not found? Isso que nós vamos ver agora. Aqui, tá, ele pede para dar um curl, mas tá, em barra álbuns. Acho que é isso, então. Álbuns. Aê, deu certo. Então estava certo o meu pensamento ali a respeito de como tem que colocar. Eu achei que estava muito errado isso aqui. É porque, na verdade, isso aqui, como é um exemplo, provavelmente vai ficar tudo na mesma página, mas na arquitetura correta da aplicação, provavelmente você vai colocar tudo isso separado. Mas olha só que interessante. Ele buscou o ID. Basicamente, nós criamos uma API aqui, entre aspas, né? Ele buscou o ID, o título e o artista e o preço. Aqui eu tenho vários IDs, títulos e, enfim. Aqui eu tenho vários IDs diferentes, são 3, e cada um ele concatenou como se fosse o meu JSON, passando toda essa formatação. Aqui eu posso estilizar, enfim. E olha só que interessante isso. Inclusive, se você quiser ver arquivo JSON, eu vou te dizer uma extensão bem legal para fazer isso. Eu gosto muito dessa extensão, JSON Viewer. Você pode usar no teu Chrome. Você vai ver como deixa bem diferente a tua página. Olha só, o JSON padrão do navegador é esse. Olha a diferença. E aqui ainda você pode estilizar, mudar o tema. Eu gosto muito desse tema aqui. Geralmente eu deixo esse ou esse. Não, não é esse. É esse tema que eu uso no meu navegador oficial. E aí, se você vier aqui, olha só, bem mais fácil de ler, bem mais simples. Você pode, enfim, dá para você fazer bastante coisa. Então aqui dá para ver que ele buscou os nossos 3 IDs. Se eu adicionar um novo, como que eu faço para atualizar isso? Vamos adicionar um novo aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Então tem vírgula no final, tem que ficar ciente disso. Aqui o ID está igual, então não tem tratamento nenhum. Acho que não teria nenhum problema de deixar da mesma forma. Vou colocar aqui Michael Jackson. Aqui nós vamos colocar o título, vai ser Golang, Michael Jackson. Golang tocando Michael Jackson. Isso não está muito certo, né? Vamos trocar isso aqui. O artista vai ser Michael Jackson tocando Golang. Qual o preço desse álbum? R$ 9,99, está na promoção. Só salvei. Vamos ver se ele atualiza. Não, não atualizou. Provavelmente eu tenho que buildar de novo. Que no caso aqui, olha só que interessante. Conforme eu fui atualizando, que eu estava na página barra, ele me deu um 404, 404. Para quem não sabe, 404 é um erro, né? Um not found, não encontrado. Então ele não encontrou nada na barra, na raiz, porque não tem nada. Porque o meu código tá para encontrar dentro de álbuns. Se eu mudar isso aqui para outra coisa, ele vai buscar a rota dessa outra coisa. Esse outro valor, né? Seja álbum, título, artista, seja o que for. E aqui depois ele começou a dar um 200, porque no barra ele não encontrou, então 404, barra não encontrou o Fev Icon também não, e aqui o álbuns ele encontrou, então ele começou a me dar um 200, fazendo um get para o meu barra álbuns, e como eu falei, aqui eu não estou conseguindo atualizar com o meu novo valor que eu coloquei do novo álbum. Então eu vou parar isso aqui e vamos executar novamente. Vamos ver se ele vai ou se eu preciso fazer outra coisa. Não, na verdade foi 4 Golang Michael Jackson 9,99. Então aqui a gente já tem uma API funcionando. Óbvio, pessoal, isso aqui é uma coisa extremamente simples e a gente só está fazendo isso para tentar entender como isso funciona. Mas vamos fazer mais uma alteração aqui, ó. Já deu um 200 porque eu já estou no barra álbuns. Vamos alterar isso aqui para música. Music. Pronto. Music. Agora, olha só. Se eu vier aqui, barra álbuns, eu não tenho mais nada. Ou melhor, na verdade eu tenho que fazer o... Eu tenho que voltar, porque ele ainda está no barra álbuns. Então eu tenho que executar novamente. Agora sim. Álbuns eu não tenho nada. Então o que vai acontecer? Já recebi um 404, not found. Então eu mudei para music. Pronto, está aqui. Então ele já recebeu um 200. Que é encontrado, tudo ok, certinho. Então nós temos aqui nossa API rodando. Rodamos uma aplicação web, uma API, tudo entre aspas aí, porque é somente para a gente entender como isso funciona. E aqui eu tinha pedido
para o ChatGPT criar um script buscando o endereço de um CEP em Go. Vamos ver se ele é capaz de fazer isso. Está dizendo que eu tenho que importar os pacotes necessários, ok, isso eu já aprendi. Aí eu tenho que fazer uma solicitação para HTTP para a API dos Correios, ok, decodificar o JSON, que é basicamente o que a gente fez aqui, só que a gente criou o nosso próprio JSON, não buscamos em API nenhuma. E aqui manipulação dos erros. Então vamos ver aqui o que ele é capaz de fazer. Neste exemplo, ele dá um endereço fictício aqui, provavelmente já existe, né? Então vamos criar um projeto novo chamado API Correios. A gente já sabe que tem que criar um arquivo chamado main.go e aqui dentro nós vamos colocar o que ele colocou. Vou salvar. Vamos ver o que ele vai trazer. Neste exemplo, substituímos o CEP de exemplo pelo CEP que você deseja consultar. Ao executar este script, ele fará uma solicitação à API dos Correios, obterá os detalhes do endereço correspondente ao CEP fornecido e imprimirá esses detalhes no terminal. Ok, vamos ver aqui como executar esse cara. API Correios. Vamos executar da forma padrão que a gente tem feito. Go run. Aqui ele não instalou nenhum módulo, então eu tenho que instalar. Deve ser o mode init. Qual é o código que está ali? Vamos lá no ChatGPT perguntar como executar esse módulo. Apesar de que na documentação que a gente fez anteriormente, a gente fez da seguinte maneira, deixa eu lembrar. Dessa forma mesmo, a gente executou, mas acho que não tinha nada ainda lá dentro, né? Bom, vamos dar um mode init na raiz. Vamos ver o que ele vai fazer. Não, não foi. Deixa eu pedir para ele executar. O go run também não foi, né? Deixa eu ver aqui. Go run main go. Ah, ele trouxe. Ah, tá. Executei diretamente aqui buscando. Olha só que interessante. Não precisei nem executar lá. Depois eu vou pedir para eu acessar pelo navegador, mas vamos lá, pelo terminal mesmo. Aqui eu passei esse CEP, tá? Eu vou passar um CEP aleatório. Deixa eu buscar um CEP aqui. 88.089.200. Não sei nem se esse CEP existe. Vamos executar. Não, não existe. Então ele me dá isso. Eu posso fazer um tratamento. Ó, quando o CEP não existir, fazer tal coisa. Deixa eu buscar aqui um CEP existente. Peguei um CEP aqui de Roraima, completamente aleatório. E aí ele só buscou a localidade e a UF, né? Então o estado. Então nesse caso, naquele CEP ali não tem logradouro, nem complemento, nem bairro. Vamos buscar outro CEP aqui. Peguei um CEP do Rio. Vamos ver o que ele vai nos retornar. Vamos executar aqui. Trouxe Rua Mendes Sá, não tem complemento. Centro, Vera Cruz, São Paulo. Ah, porque eu coloquei no Google para buscar um CEP do Rio, mas enfim, ele me trouxe um de São Paulo. Então, a nossa API está funcionando localmente. Eu vou pedir para o ChatGPT fazer mais uma evolução aqui. Quero executar essa API no navegador. A gente já viu que é só passar o localhost lá, mas deixa ele fazer aqui, que a gente faz a atualização. Então, ele vai rodar aqui, ouvir na 8080, mandar o meu localhost e vamos executar lá. Obviamente que por enquanto nós estamos passando só tudo diretamente aqui. Vamos atualizar e agora nós vamos executar. Agora ele está ouvindo na 8080, o meu music aqui já não estou mais usando. Not found. Deixa eu mudar a porta para ver se isso tem alguma diferença. 8090, 8090. Ok, não executou. Ah, tá, eu não li, né? Aí é que entra um grande problema, né? A gente está apressado para fazer o negócio rodar e a gente acaba não prestando atenção. Então eu tenho que passar endereço e não ia rodar nunca dessa forma. Eu ia ficar tentando alterar e aqui eu tenho que passar o CEP. Então eu vou pegar aquele mesmo CEP que eu já setei lá dentro. Na verdade agora o meu CEP está rodando diretamente, eu nem busco mais ele por aqui. Peguei mais um CEP ali completamente aleatório e ele já trouxe. Então agora ele trouxe no navegador, aí a gente começa a fazer os tratamentos aqui com a API. Então eu tenho meu CEP, logradouro, o bairro, a localidade, o estado, até o código do IBGE a gente tem aqui. Então a gente já consegue fazer muita coisa com isso. Obviamente estou rodando localmente, fazendo teste e tal, mas a gente já tem uma API pronta aqui, chamada localhost 8090, endereço, passando o CEP, a gente já consegue chegar lá. Se eu passar aqui 82, não sei se tem, não tem nada. Podemos fazer um tratamento. Quando não tiver dados no CEP, me retorne um erro. Então aqui a gente vai fazer vai lidar com o erro, né? Para tentar entender quando não tiver. Ó, erro ao consultar a API dos Correios. Então nós vamos vir aqui no código, salva, deixa eu executar novamente. Agora está no 8080 porque ele só alterou o código lá. Ele não fez o tratamento. Deixa eu buscar aqui. Ainda está buscando. Ele não fez o tratamento porque ele está ainda dando um 400. Ele está dando um 200, na verdade. Ele não está com status
not found. Ele precisa dar not found quando não encontrar, por exemplo, logradouro. Então eu vou colocar aqui, ó. Se não encontrar o bairro, né? Se não encontrar o bairro, erro. Imagina que se não tiver o bairro não vai ter mais nada, né? Mas enfim, você pode pegar algum outro dado que sabe que é obrigatório, por exemplo. Então, se o bairro está vazio, ele acaba dando o erro, né? Bairro não encontrado, bairro vazio, ou tudo, né? Você pode colocar para que tudo seja colocado em tratamento. Nesse caso eu não vou colocar só o bairro mesmo. Executando novamente. Aqui ele vai rodar. Bairro não encontrado para o CEP especificado. Então aqui a gente já conseguiu construir bastante coisa. Um site web, uma API própria. E agora já estamos buscando da API dos Correios. Então se eu pegar inclusive aqui, busca de CEP dos Correios, para a gente ver se isso está certo, né? Vai que isso esteja errado. Digite o CEP ou o endereço. Vamos buscar o nosso CEP. Está aqui, Rua Água Doce, Jardim Piatã A, Mogi das Cruzes. Rua Água Doce, Jardim Piatã A, Mogi das Cruzes. E aqui ele nem dá tantos detalhes como eu estou buscando lá. Aqui eu tenho bem mais detalhes. Então, pessoal, é isso. Acho que eu consegui provar, de alguma forma, que é possível aprender uma linguagem de programação na prática de forma rápida. Obviamente aqui conceitos e sintaxe e algumas coisas mais profundas a gente não aprofundou aqui. Não era o intuito desse vídeo, senão o vídeo ia ficar gigantesco. Passar cada detalhe aqui da sintaxe, como as coisas funcionam, etc e tal. Mas acho que, no geral, se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior, dá para ver que é possível aprender qualquer coisa em pouco tempo. Muitas vezes você precisa resolver uma função específica de uma linguagem que você nunca trabalhou. Você está no seu trabalho e você trabalha com Python e chegam lá com Go, Golang para você alterar. Você precisa resolver um problema. E aí, como é que você faz? Ah, não sei mexer nisso e fica por isso? Você tem que ir atrás. Então, meu conselho de vida para quem quiser aprender algo é aprenda pelo menos uma coisa nova todos os dias da tua vida, que você vai aprender em um ano, você aprende 365 coisas novas. Então imagina o quanto a gente aprendeu aqui. Eu não sabia nada de Go, já consegui entender vários conceitos, como executa, como instala, como busca uma API, enfim, tudo isso você consegue fazer em outras linguagens também e a gente conseguiu fazer aqui em pouquíssimo tempo. Então fica aí a minha dica. Então acho que é possível você evoluir em qualquer coisa que você queira aprender, esteja no nível que você estiver, porque é somente dedicação. E não fica nessa de comprar o curso, tá lá o curso parado há 3, 4 meses porque você está esperando o momento certo para iniciar. Simplesmente comece. Começa. Olha o que eu fiz aqui. Antes de começar a trabalhar, eu disse eu vou gravar um vídeo mostrando que é possível aprender alguma coisa que eu nunca mexi na minha vida e executar essa coisa e fazer essa coisa funcionar de alguma forma. E olha o que a gente fez. Olha quanta coisa a gente conseguiu fazer aqui em menos de uma hora. Então, fica a dica aí para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal. Valeu, galera!